Então, mais uma vez, bom dia a todos. A Vitória está alegando aí que o áudio não quer sair aqui. O Thiago falou ok, a Vanessa falou que está ok, a Diana falou que o áudio está ok. Verifica o seu áudio, Vitória, Caroline. Verifica a questão das configurações. E quem estiver entrando, eu vou pedir para colocar o áudio sempre no mute, tá? Quem entrar, coloca o áudio no mute para não ter não aparecer vídeo, tá? Aparecer só o meu vídeo, só o meu slide, e o vídeo vocês eu vou estar cortando, porque senão fica muito pesado, ok? Deixa eu ver quem mais que entrou aqui. A Rafaela, estou tirando seu áudio, Rafaela agora, acabei de tirar. A Natália Ferreira, acabei de tirar seu áudio também. Mas não deixa colocar o áudio não, porque senão fica dando interferência. Às vezes tem um som aí no fundo da sua casa que aparece para mim, ok? A Vitória tem que permitir a gravação do áudio. Senão não dá certo. É isso que a Vanessa está falando aqui no Zap. Tá? Outra coisa, pode ser que este aplicativo que nós estamos usando, pode ser que ele tenha um limite. Ele às vezes dá um limite, às vezes não dá, não entendo o porquê, mas sei que ele pode ter um limite de 40 minutos. Tá? E pelo que eu estou vendo aqui, faltam 9 minutos e meio para terminar, porque eu já tenho um tempo que eu estou com ele ligado. Então, assim, uma vez a gente pega e abre de novo se cair, a gente entra de novo na mesma sala, com o mesmo ID, ok? Logicamente, para poder não ter erro de termos uma possibilidade de perder a aula, tá ok? Então, às vezes vai entrar, às vezes vai sair, isso é normal. A Vanessa está ensinando a Vitória. Aí está falando, a Vitória acho que já sacou como é que é o esquema. Depois ela é só desativar o mute para poder não interferir na minha aula. Bom, pessoal, vamos finalmente começar. Acredito que agora temos condições de iniciar nossa aulinha sobre o cheque. O slide está aparecendo para todos. Acredito que estou compartilhando o slide que eu já havia enviado anteriormente para vocês pelo Zap. E obviamente, quem precisar desse Zap aí, desse slide aí, me pede que eu vou estar enviando novamente, se for o caso. Pede para a Vanessa tem, todo mundo do grupo tem. Quem não estiver fazendo parte do grupo, pede para a Vanessa fazer parte, tá? Obviamente é importante você estar atualizados quanto a essas informações, ok? Com relação à nossa aulinha de hoje, muito legal, por sinal, muito interessante, aula sobre cheque, Lei 7.357 de 1985. Beleza, Vitória? Ela disse que deu tudo certo? Beleza. Hoje nós vamos falar sobre esse instituto aqui, ó. Esse aqui é o talão de cheque que eu tenho, pra vocês terem ideia. Aqui nós temos várias folhas de cheque, né? A serem consideradas. Essa. Então a gente tem várias folhas em um mesmo talão. Às vezes a gente fala assim, mas tem gente que nunca viu um cheque. É verdade, tem gente que nunca viu. É uma lei de 1985, né? Olha só, aqui a gente tem que colocar um canhotinho aqui, para controle, né? Esse canhoto você trabalha em forma para quem foi dado o cheque, só para você ter um controle, né? E esse tipo de título de crédito, apesar de ser o mais novo, mais recente deles, de 1985, a Lei 7.357, a gente sabe que praticamente está caindo em desuso. Mas, apesar disso, o que costuma acontecer? Cair também em vários concursos. Até hoje se cobra o cheque nos concursos na disciplina de Direito Empresarial. Tá? O cheque teria sido inventado pelos romanos aproximadamente em 352 anos antes de Cristo. Tá? Entre 1118 e 1307, a Ordem dos Templários teria criado um sistema de cheques peregrinos. Como está nosso
pequeno texto aí histórico, vocês podem acompanhar. Obviamente, nós temos aqui, o cheque teria sido inventado na Idade Média, então, tá? Na Idade Média, quando os senhores feudais depositavam seu ouro nas oficinas dos ourives, o único lugar considerado seguro na época. Essas oficinas seriam os bancos hoje, tá? Os bancos, nosso sacado. Nós vamos trabalhar no próximo slide. Necessariamente, considerando esta ideia de cheque, vamos trabalhar aqui o conceito desse tipo. Vocês puderam ver o que é um cheque, né? Eu mostrei aqui no vídeo para os senhores. O cheque é um instrumento de natureza e de função dúplices. Conceito Gladson Omed, tá? Meu amigo, mando até um abraço a ele. Ou provavelmente verá esse nosso vídeo também, o nosso doutrinador master aqui. Por um ângulo, constitui uma ordem de pagamento à vista. Ordem incondicional de pagamento imediato, de valor determinado, sendo formulada pelo titular de uma conta bancária contra a instituição financeira responsável. Por meio do cheque, o correntista determina a retirada de valores que deverão ser entregues, conforme o que se apure na cártula, ao portador ou ao beneficiário nomeado na cártula, ou a endossatário por ele indicado. Sua compreensão como título de crédito poderia ser posta em dúvida, já que a condição de ordem de pagamento à vista não implicaria a criação de uma obrigação futura de pagar determinado crédito. Contudo, ainda que à vista e não futuro, cuida-se, sim, de crédito. Há na emissão do cheque a declaração de um crédito a ser satisfeito pelo sacado, ou, se recusado, pelo sacador, extrajudicialmente ou judicialmente, através de execução. Então, nós temos um conceitozinho básico, trouxe aqui no slide, para vocês poderem estar se valendo dele, na necessidade de estar revisando esse slide, esta aula. O Gladson Mamed foi muito feliz de colocar assim, mas nós vamos tentar explicar de uma forma ainda mais simples. Nós temos que considerar no slide, acredito que todos estejam vendo, nós temos três figuras, tá? Três figuras importantíssimas nessa relação, inicialmente, tá? Nós temos o sacador, que é o emitente, correntista, devedor, que faz contrato bancário com o banco dele. Eu tenho contrato com o Santander. Eu tenho um contrato bancário com o Santander. Tá? Até parece que eu estou fazendo propaganda aqui, né? O Santander. Eu tenho um contrato bancário. Eu sou correntista do banco. Eu sou o cara que vou emitir esse cheque. Eu vou pegar esse cheque aqui e vou assinar ele. Eu sou o emitente. Eu vou criar esse cheque. E, logicamente, vou pagar a você, por exemplo. Vamos supor que eu emito o cheque, destaco ele aqui e entrego o cheque para você. Entreguei uma folha de cheque para você devidamente preenchida. Eu sou o emitente, eu criei o cheque. Eu sou o correntista e eu estou devendo esse cheque, logicamente. Porém, o que ocorre aqui é que existe, além do sacador, que é a minha pessoa, esse exemplo que eu dei, eu vou estar emitindo esse cheque a seu favor e você vai ser chamado de quê? Você vai ser chamado de tomador. Olha só, tomador, que é quem necessariamente é o beneficiário, é o credor. O pessoal que está entrando, coloca no mute, por favor, o seu telefone, tá? Para que a gente não tenha interferências durante a aula, ok? É normal, quem não conhece ainda o Franklin, Leonardo, obrigado. O Franklin atendeu a nossa recomendação. O Thiago vai estar entrando agora, vai estar também, eu vou colocar o mute dele já. Bem-vindo a todos. E aos poucos a gente vai ajustando. Então, necessariamente, gente, considerando essa hipótese do tomador ser você, eu estou emitindo um cheque para você. Eu sou sacador, você é tomador, você é o credor, você é o beneficiário. Você é o sujeito que necessariamente vai poder cobrar que eu te pague. Mas antes de você chegar a me cobrar, você na verdade vai ter que seguir a seguinte tese, o seguinte caminho. Você não vai vir diretamente na minha pessoa me cobrar esse cheque. Eu entreguei para você o cheque, aí você vai cobrar de mim? Não tem sentido isso. O cheque serve para quê? Para que eu te entregue esse título e você vá até o banco que eu tenho contrato, no exemplo que eu estou dando aqui, o Santander, né? Vá até o Santander, chega na minha agência lá, apresenta o cheque. Olha, o Ricardo me deu esse cheque aqui e
mandando os senhores me pagarem. É isso que você vai falar lá. Você vai apresentar o cheque lá. Você, nesse caso, é o tomador. Eu costumo brincar, inclusive, o tomador é quem vai tomar a dor do calote, né? Você é o sujeito que vai, como credor, ter o direito de receber esse dinheiro, esse valor determinado na carta, no cheque. Agora, o banco, que é uma instituição financeira, que é chamada aqui nessa relação de sacado. Por que sacado? Porque vai sacar o dinheiro dele. Então, essa ideia de ser sacado, vai sacar o dinheiro dele, né? O banco, ele vai ter que cumprir a ordem que eu dei para ele. Então, gente, quando eu emitir esse cheque para você, eu dei uma ordem de pagamento. Para quem cumprir essa ordem? Para o sacado cumprir essa ordem. Então, necessariamente, o banco tem que cumprir, o sacado tem que obedecer à ordem de pagamento que eu dei para ele? Obviamente que sim, essa é a regra. Mas aí eu estou mostrando para vocês o que significa lá no conceito do Claros, o que significa a ideia de chamar o cheque como uma ordem de pagamento. É nesse sentido. Repara que não é uma promessa de pagamento. Mas eu estava falando aos senhores que o cheque, então, tem essas três pessoas, essas três figuras, três personagens a serem considerados, né? Que, obviamente, trazem uma ideia de que realmente uma relação interessante, uma vez que às vezes eu não preciso ficar andando com dinheiro na mão. Eu vou pegar, eu vou te pagar aqui agora, às vezes eu estou comprando um produto seu na loja, em vez de eu estar com dinheiro na mão, eu estou com cheque. Então, em 85, quando criou isso no Brasil, foi muito utilizado. Isso aqui, eu usava assim, cheque à torta direita. Eu só chegava a usar um talão de cheque desse aqui com 20 pares aqui, não dava uma semana para a gente, só para você entender. A gente utilizava cheque demasiadamente. Meus pais, então, o que eles utilizaram de cheque era para pagar a matrícula de faculdade, era para poder fazer uso de parcelamento de compras, compravam um fogão parcelado, sabe? Incrível como que se usava mesmo esse tal do cheque nessa época, sabe? O que, logicamente, é importante deixar claro que está caindo em desuso, sim, mas, gente, tem muita gente que ainda usa, tá? Tem muita gente que considera o cheque uma ferramenta imprescindível. E como também tem gente, Vanessa, verifica isso, seu áudio não está funcionando, não? Peça novamente aí, dá autorização para ele, né, para o sistema poder. Se funcionar, me fala, por favor. Aí, agora deu, né? Ótimo, tranquilo. É assim mesmo, né? Online tem esses detalhes, aí vai arredondando. Então, essa ideia, então, pra vocês terem ideia, tem pessoas, do mesmo jeito que tem pessoas que utilizam cheque até hoje, ó, significativo, tem pessoas também que não aceitam cheque em hipótese alguma. Não aceita. Até a época teve uma discussão se era obrigado a aceitar ou não. Na época começaram a exigir que sim, que era obrigatório, que todos tinham que aceitar, todo comerciante era obrigado a aceitar o pagamento atrás do cheque. Depois isso caiu por terra. Hoje, graças a Deus, ninguém é obrigado a receber cheque, tá? Por força de lei ou qualquer outra situação, não. Tá? Ninguém é obrigado. Agora, será que essa ordem que eu dei para o meu banco, Banco Santander, será que eu dei para ele pagar você? Essa ordem tem que ser acatada, tem que ser obedecida por ele em regra, sim. Agora, necessariamente, temos que entender assim, ele tem que acatar? Tem. Vamos colocar que se ele não acatar, inclusive, ele pode até trazer uma, uma responsabilidade por danos morais, inclusive. Se de repente gerar prejuízo para o correntista, entendeu? Então, nós temos que entender que essa ideia, eu tenho minha conta lá, eu tenho meu dinheiro lá, eu quero usar esse dinheiro através desse sistema de cheque, e aí se eu emitir um cheque, mandando ele pagar, ele tem que te pagar, tá? Ele tem que te pagar. Porém, tem situações excepcionais, trazidas pela resolução 1682 aí, gente, ó, em que ele, banco, não vai ser obrigado a pagar, tá? Em alguns casos, ele nem deverá pagar, nem deveria pagar. É o caso dessa resolução quando não existir fundos na conta corrente do sacador. E aí entenda o seguinte, até para quem nunca lidou com isso. Você chegou lá no banco com o cheque, apresentou o cheque para o caixa do banco, falou, olha, o Ricardo mandou vocês me pagarem esse valor aqui, ó, de R$ 1.500 de cheque.
Então, o que o caixa vai fazer? Ele vai analisar o cheque em todas as instâncias desse documento. Se os requisitos estão preenchidos, tem cartularidade, tem literalidade, tem as características básicas, se está conforme a lei 7.357 de 1985 exige, você entendeu? Mas vai verificar também se tem fundo, porque às vezes não tem fundos na minha conta, às vezes não tem dinheiro lá. O banco é obrigado a pagar? É obrigado a cumprir a ordem? Lógico que não, né? É o famoso cheque boi, né? Que o caixa olha assim, né? Ou então cheque Roberto Carlos, né? Eu voltei, voltei. Então, necessariamente, eles não vão pagar. Só que eles não vão escrever no cheque assim, ó, esse cheque não será pago por falta de pagamento. Não, precisa de uma agilidade maior. Eles criaram, então, códigos nessa resolução do Banco Central para justamente utilizarem esses códigos ao baterem no verso desse cheque, geralmente, o código referente a esse banco, a essa ideia do que está acontecendo, eles vão estar informando, olha, não vai pagar por falta de dinheiro, por falta de fundos. Essa linha, eu vou escrever no chat para vocês, é a linha 11, é a linha cheque sem fundos, primeira apresentação. Cheque sem fundos, primeira apresentação. O sujeito, então, caixa recebe o cheque, pega o cheque assim, vira o verso e bate um carimbo aqui, ó, escrito a linha 11. O que significa a linha 11? Número 11, cheque sem fundo. Primeira apresentação. Por que primeira apresentação? Porque pode ser que você me procure, falou, Ricardo, eu fui lá no banco, lá na agência, lá, e não me pagaram. E óbvio que a gente está considerando que você vai me pagar, né, Ricardo? Eu falei, vou pagar sim, é porque eu esqueci, cara. Eu dei um problema aqui, eu acabei não depositando dinheiro, que eu achei que tinha dinheiro lá, mas eu vou lá depositar hoje, aí amanhã você pode apresentar de novo esse cheque. Aí o caixa vai te pagar, o banco vai te pagar, né? Só que eu vou lá e não deposito. E em vez de eu ir lá e depositar, eu não deposito nada. E você, de novo, apresenta esse cheque. Apresentando esse cheque pela segunda vez, é a segunda apresentação. E, de fato, não tem fundos. Então, eles não vão bater uma linha 11 novamente, eles vão bater a linha 12, conforme está no seu chat. Cheque sem fundos também, só que aí a diferença da linha 11 para 12 é que nesse caso da 12 é uma segunda apresentação. E aí vem, acarreta vários problemas. Acarreta problemas de encerramento da minha conta, negativação do meu nome, tá? O score meu, que é aquela questão da pontuação que eu possuo como credor, para conseguir futuros créditos, pode ser que fique mais difícil eu conseguir, ou se eu conseguir, eu vou estar pagando juros mais caros, porque o risco da minha pessoa é maior para o banco. O banco entende, então, que nesse caso, existe uma situação que não é legal emprestar dinheiro para mim a juros, porque eu sou um cara que não sou um bom pagador. Então, olha só a consequência que dá esse tipo de situação. Agora, não é só nesses casos. Existir contra-ordem, revogação ou sustação, oposição, também é uma situação em que o banco não vai cumprir com a obrigação de pagar o pagamento, né? Coloca o seu microfone no mute, por favor, que senão interfere na minha aula, viu? O Galaxy não mudou o nome, ainda deixou o mute aberto. Acontece. Então, quem tiver aí com... A Natália também esqueceu de colocar o microfone no mute, eu já coloquei. Senão eu tenho que ficar parando para colocar lá. A Vanessa Cristina entrou, conseguiu procurar. Eu já estou mudando o mute de todo mundo aqui, porque senão fica atrapalhando a aula, tá bom? Bom, voltando aqui. Então, outra situação, então, é quando houver a contra-ordem, muito parecido com sustação. Estão, inclusive, na mesma linha. Ele vê a linha aqui, ó, a linha 21. Diretamente da fonte, estou dizendo para vocês e colando, a linha 21. Contra-ordem ou revogação, ou oposição ou sustação ao pagamento pelo emitente ou pelo portador. O que significa isso, professor? Essa ideia é a seguinte: se eu te dou a ordem, eu posso te dar uma contra-ordem. É o que acontece aqui em casa. Eu que mando, né? Pena que essa aula está sendo gravada. Mas, necessariamente, eu que mando. Eu mando e desmando aqui em casa. Eu mando e desmando no meu banco. Eu falo, banco, paga esse cheque através do cheque. Falo, paga para esse sujeito. Mas antes de pagar, pode ser que eu resolva falar, não paga não. Não paga não porque esse cheque foi roubado, por exemplo. Não paga não porque esse cheque foi extraviado.
Não paga não porque eu tenho um desacordo comercial com o meu cliente, com você que recebeu como meu credor. Eu tive um desacordo, aí tem que tomar muito cuidado nessa situação. E quando há, por exemplo, alegação de roubo, eu tenho que fazer BO hoje, obrigatoriamente levar para o banco. E isso não me dá garantia 100% que esse sujeito possa deixar de me executar, não, tá? Você pode me executar mesmo assim. É eu que tenho que provar que esse cheque foi roubado. O BO é uma das coisas importantes, mas não é prova, né, cabal de que realmente foi roubado. Às vezes eu fiz isso de má fé e isso é perigoso. Agora, a questão também de repente eu alegar um desacordo comercial contigo, em que sentido? Ora, você me vendeu às vezes um produto e esse produto veio com defeito. Se veio com defeito, eu falo, olha, eu não quero te pagar mais, eu te paguei, cheguei em casa, quando eu fui usar o produto, estava com defeito, eu vim aqui te devolver o produto, ou você arruma o produto, ou você me devolve o cheque. Aí você fala, não, não vou arrumar nem vou devolver o cheque. Aí, então tá bom, então eu entro em contato com o meu banco, vou lá, faço os trâmites que cada banco exige, no sentido de dar uma contra-ordem, de suspender, não é assustar, ou é sustar, sustar, ele fazer uma oposição ao pagamento, dizendo, ó, não paga esse sujeito que eu estou em desacordo comercial com ele. Não concordo que ele tenha direito de receber esse crédito. E aí, necessariamente, nós vamos estar discutindo uma questão seguinte, o cheque é um título causal ou não causal? A sua natureza, em regra, é ser não causal. Isto é, ele não precisa de uma outra causa para existir. Ele por si só se garante. Ele precisa de um contrato de compra e venda de um produto para ele ter validade? Não. Ele por si só se garante. Ele não tem uma causa em regra. Mas pode existir uma causa para ele? Você pode gerar uma causa para ele? Você pode dar uma causa para ele? Sim. Basta no cheque você escrever que esse cheque foi emitido para a compra de um produto tal, 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 de fulano de tal, da empresa tal, no dia tal, nota fiscal tal. E na nota fiscal também eu fazer a menção a esse cheque número tal. Então eu fiz uma ligação desse cheque a um contrato de compra e venda. Então dei a esse cheque uma causa, um lastro, um porquê dele existir. Mas em regra ele não precisa de um porquê, tá? Então se eu alegar que foi um desacordo comercial, eu tenho que provar. Eu tenho que dizer, olha, é um desacordo comercial, porque eu tenho nota fiscal aqui, desse produto que eu comprei, que prova que é oriundo esse cheque dessa nota fiscal, dessa compra e venda, e essa compra e venda tem um vício, tem um problema que está sendo discutido e que, infelizmente, não está sendo sanado pelo então credor. Por isso, estou dando essa contraordem, estou mandando não pagar a ele. Vocês estão me entendendo? Então, aqui, nesse caso, essa linha 21 vai ser batida no verso do cheque, e dizendo, ó, a linha 21, você vai ter que olhar no Banco Central, essa resolução, e vai ter escrito lá que, então, a linha 21 significa uma contraordem dada pelo emitente, né? Ou pelo portador. Agora, também pode acontecer erro no preenchimento. Erro no preenchimento seria a ideia de erro formal, tá? Sem data de emissão ou com mês grafado numericamente, ausência de assinatura, não registro do valor por extenso. Mas, professor, quer dizer que no cheque não dá para colocar o mês lá de março 03? Não, você tem que escrever março. No campo lá onde está a data de emissão, você tem que colocar hoje, por exemplo, dia 31 de março, por extenso. Março tem que ser por extenso. A data tem que ser numeral, né, 31, a data de hoje, o dia de hoje. E a data do ano, nesse caso, também tem que ser numeral. Mas o mês tem que ser por extenso, senão ocorre o erro formal, erro no preenchimento. Tá? Também essa questão se aplica a ideia de sem data de emissão, você não colocou a data, ou você com o mês errado, ou então eu não assinei o cheque para você, lógico que aí, obviamente, ausência de assinatura, ou não valor por extenso, eu coloquei só o valor numeral e não coloquei por extenso para você, e você for lá, em vez de preencher o por extenso, foi lá e apresentou o cheque. Eles não vão pagar, e vão bater um carimbo no verso escrito 31, é número da linha 31, que traz essa ideia essa irregularidade no cheque, ok? E no preenchimento também, gente, pode-se considerar também a ideia de rasura, tá? Que obviamente pode se configurar porque o sujeito foi lá e rasurou um valor, por exemplo, rasurou determinado valor, qualquer coisa que ele rasurar no documento, cheque, causa também a linha 31 que eu vou digitar e dizer aos senhores erro. Opa, acabei mandando só para
Quero mandar para todo mundo aqui. Só para a Vanessa acabou indo. Então, repetindo aí, as alíneas que eu coloquei anteriormente, foi só para a Vanessa, eu tenho que mandar para todo mundo. Então, a 31, erro formal, cheque sem fundo, é a 11, que é a primeira apresentação. A 12 é a cheque sem fundo, segunda apresentação. E, obviamente, o 21, a linha 21 é contra a ordem ou oposição, sustação, revogação. São semelhantes. A ideia, então, de se colocar essas alíneas no cheque facilita e agiliza muito o trabalho do caixa, do banco, aquela fila gigante de pessoas querendo descontar cheque, tirar dinheiro, fazer pagamento e outras coisas, saldos, tá? Isso tudo, obviamente, foi suprido hoje com os caixas eletrônicos e com os apps, né? Os próprios internet banking, que necessariamente facilitaram muito a vida de quem trabalha com banco, de quem é correntista, de quem necessariamente faz essa relação bancária. Aí, gente, pode acontecer mais uma outra linha, tem outras várias, tá? Mas essas que eu estou dizendo são as mais peculiares. É a ideia do cheque estar prescrito, não caber mais ação de execução contra ele. O sujeito dormiu e o direito não só ocorre aos que dormem, né? E ao dormir, o cheque prescreveu. Você apresenta esse cheque lá depois do prazo de prescrição, nós vamos discutir qual é esse prazo ainda, e o banco não paga, gente. E ele não paga, e nem deve, nem pode pagar nesse caso, tá? Se ele vai e bate um carimbo lá com a linha, qual a linha? A 44. Está escrito cheque prescrito na linha 44 aqui na resolução 1632 de 1999. Que ano que é essa resolução mesmo? É de 1990, perdão. Quer dizer, 5 anos depois, o Banco Central editou melhor essas normas e trouxe, então, essa situação de trazer uma viabilidade, uma celeridade nesta relação para com o credor e o banco, né? O banco credor e o sacado, se necessariamente não for cumprir com a ordem dada. Antes de passar para o próximo slide, quero considerar uma possibilidade aqui a ser discutida. Vocês têm alguma dúvida? Gostaria que fizessem perguntas, caso tenham até aqui, antes da gente entrar nos requisitos do cheque, que se encontra um modelo no seu slide aí. Se tiver alguma dúvida, por favor, pode até abrir um áudio agora e fazer a pergunta, caso queira. Tem gente com o mute aberto. O Marco Aurélio acabou colocando o nome agora, não se chama mais Galaxy A5, agora chama Marco Aurélio. Tá entendendo a aula aí, Marco Aurélio? Sim, topíssimo, professor. Beleza, eu vou fechar seu microfone, viu, Marco Aurélio? Beleza. Doutor Ricardo. Fazer pergunta? Eu. E eu quem? A Vanessa. Fala, Vanessa, pode falar. Tem como o senhor explicar novamente a prescrição, por favor? Porque a prescrição, na verdade, nós vamos até ter um slide mais para frente aqui, que é a ideia de perder o direito de ingressar com a ação. Porque se você parar para analisar, lembra na nota promissória, nós falamos que uma nota promissória, depois que ela vence, você tem até 3 anos dessa data de vencimento, até a data de 3 anos, você tem esse prazo para me cobrar essa nota promissória. Se você me cobrar e eu não te pagar, você tem que buscar a justiça. E você tem até esse prazo para buscar a justiça, que é uma ação de execução, que é a ação que força a minha pessoa a te pagar. Passou esses 3 anos da nota promissória, o que acontece com a nota? Ela prescreve. A ação, então, de nota promissória, a ação de execução contra a nota promissória, ela não será cabível mais. Você não tem condições mais de me cobrar pela ação de execução. A gente até falou da prescrição em aula sobre a teoria geral, né, dos títulos de crédito. O Marco Aurélio está balançando a cabeça assim. E, obviamente, está trazendo essa ideia de que um título tem prazo para se cobrar. No caso do cheque, não são 3 anos, tá? Vocês vão perceber que nota promissória, Vanessa, a letra de câmbio, a duplicata, são títulos que são cobráveis e que são cobráveis dentro de até 3 anos, depois que se vence aquele título. Só que o cheque não. O cheque tem um prazo bem menorzinho. O prazo do cheque é bem menor e nós vamos discutir ele. Não perca os próximos capítulos da nossa aula. Entendeu o que é prescrição? Se você não entrar com a ação dentro do prazo prescricional e você não apresentou esse cheque lá dentro do banco, não apresentou ele, passou o prazo prescricional, o caixa ele olha, faz as contas, opa, esse cheque está prescrito.
e ele não vai te pagar. E vai bater essa linha 44, dizendo que esse cheque está prescrito, então a gente não pode te pagar. O senhor procure seus direitos, entendeu? Então, por esse motivo, o sacado não irá realizar o pagamento necessariamente. Ok? Eu queria saber se você... a Vanessa já digitou, entendi, valeu. Então, beleza. Vamos dar sequência a essa questão dos requisitos do cheque. Artigo 1º da lei do cheque, tá? Vocês estão vendo aí, eu deixei um tempinho esse cheque aí na sua vista, tem o nome do banco, né, agência, o nome da conta corrente, o nome do cheque, o valor, aí tem pague por este cheque, pague, repara que esse pague significa o quê? Uma ordem. Estou falando para o banco, qual banco? Banco Fantasia aí, né? No caso seria o meu, que seria o Santander. Banco Fantasia, o Banco Santander, pague por este cheque. A quantia de quanto? Então, o valor que eu vou colocar. Para pagar esses valores e centavos acima a quem? Esse A pequenininho aí é para... Eu vou colocar o seu nome. Eu vou colocar você como beneficiário, como sujeito credor. É para pagar para você. É para pagar para quem? Para você. Eu ponho seu nome aqui nessa parte. Então, vamos colocar... Vou voltar aqui. Vamos imaginar, pegar uma descrição aqui. Vai ficar legal, quer ver? Tem como eu desenhar nessa tábua também. Mas cadê as opções? Tem jeito, peraí. Anotações, beleza. Aí encontrei. Então, vamos colocar aqui, vamos imaginar. Eu peguei, preenchendo aqui, pague por esse valor, por esse cheque. Vamos colocar um valor de R$1.000. A gente sabe que tem que colocar, né? De uma forma aqui, ó, que não deixa ninguém colocar um valor, acrescer um valor a mais. Não tá ficando redondinho, porque fazer com mouse você sabe, né? Não é fácil. Então, R$1.000. E coloca aqui esse jogo da velha, para o cara não incluir nenhum valor daqui mais em diante, né? Aqui, então, coloca lá R$1.000. O certo é escrever né? R$1.000. Está aparecendo no quadro para vocês, gente? Está aparecendo aí, direitinho? Só alguém falar ok para mim já me dá uma tranquilidade aqui. R$1.000, estou ensinando a preencher, ok, beleza, Vanessa, R$1.000. E preencher esse espaço que eu estou deixando aqui é um perigo, né? Isso aqui a gente não deve deixar. Aqui no mouse que tá mais difícil de anotar. Mas preencher, coloca lá, ó, coloca o valor. E depois esse chaveamento assim, ó, para não deixar nenhum picareta vir atuar, né? Necessariamente incluir outros verbetes aqui que possam trazer outros valores, né? Aí coloca o nome aqui, eu vou colocar o nome nominal, a Vanessa, coloco Vanessa, coloco o nome completo da Vanessa, né? Coloca direitinho o nome da Vanessa completo, que é a Vanessa que passa a ser a tomadora, no caso a beneficiária, a credora do título, né? Vamos colocar que emitimos esse título nessa praça de Goiânia. O que significa praça? Já adiantando. A praça é a cidade, né? Onde eu me encontro emitindo esse título. Eu acabei de emitir esse título aqui em Goiânia, então vou colocar Goiânia. É dia 31, então dia 31. Tem que escrever por extenso, senhores, ó. Março, né? De 2020. A gente sabe que não é ideal escrever só 20, né, hoje. É escrever 2020. O sujeito não colocar outra data aqui, tá? E aqui eu, como José da Silva, vou assinar aqui, né? Nossa, que assinatura doida, hein? Assinei. E aqui é o nome fantasia, que nesse caso, tá? Aqui consta, aqui embaixo dele geralmente consta o endereço, senhores, ó. Aqui geralmente consta o endereço da agência, tá? Inclusive endereço completo, com rua, avenida, número, setor, telefone, eles colocam vários dados aqui. No meu aqui, deixa eu ver como é que tá. Aqui tá Santander, tá realmente, Jardim Goiás, que é o código da agência e tal, Avenida Deputado Jamel Cecílio, número tal, Alto da Glória, não, Jardim Goiás. E, obviamente, ainda colocou a data que foi confeccionado esse cheque. Esse meu cheque aqui foi confeccionado em 2015. Só para vocês terem ideia. Esse talão de cheque foi confeccionado, impresso e me entregue em 2015. Em maio de 2015. São 5 anos que ele vai completar agora em maio que vem. Maio próximo. Esse cheque tem 20 folhas. Eu só usei talvez nem a metade ainda.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cheques, são 20. Vocês terem ideia, quanto de cheque a gente está usando hoje? De 2005 anos eu usei 9 cheques, 9 folhas de cheque. Isso aqui está praticamente em desuso, né? Pelo menos pela minha ótica e pela ótica dos doutrinadores também. Tá, gente? Então aí eu preenchi o cheque para vocês. Esse endereço vai ser importante vocês saberem que existe, tá? Obviamente, porque nós vamos falar daqui a pouco desses requisitos de suma importância. E aí nós podemos então trabalhar e limpar aqui nosso quadro, os requisitos do cheque desse artigo 1º. Primeiro, a denominação cheque, inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido. Isso é literalidade, respeito à literalidade. Então, essa denominação cheque está onde? Se você voltar aqui, ó, aonde, professor Caí? Pague, né, a ordem, ó, por este cheque. Olha o nome cheque aí, ó. Está no contexto, tá vendo? A quantia de tal, tal, tal. Então, essa parte eu vou sublinhar aí, vou colocar esse cheque aqui, ó, a denominação cheque, ó, é um requisito preenchido. É o primeiro requisito a ser preenchido no nosso slide, tá? E essa ideia também de que a ordem, inciso 2 aí, a segundo requisito, a ordem incondicional de pagar quantia determinada. A gente acabou de rever que é a ordem de pague por esse cheque. Então, esse pague é uma ordem que eu estou dando para esse nome, desse banco fantasia aí, do cheque, ou o Banco Santander, que eu estou dando exemplo aqui também. Isso é autonomia. Isso significa que esse cheque ele é em tese, ele é não causal, tá? Ele tem autonomia, ele é abstrato, um título que não se vincula a outro documento. Não precisa, em tese, mas podemos vincular, como eu expliquei. Terceiro requisito, o nome do banco, gente. O nome do banco, sacado, né? Ou da instituição financeira que deve pagar. Cartularidade pela cártula, essa é a ideia de cartularidade, tá? Esse nome do banco, a gente viu o nome fantasia ali no exemplo, isso é uma obrigação também, um requisito essencial. A indicação do lugar do pagamento. Ora, a indicação do lugar do pagamento é necessariamente esse local onde você está vendo, tá? Ali abaixo do nome, o endereço que eu falei para vocês. Isso é muito importante, é requisito ter isso. Porque senão você que é o credor desse cheque, você vai aonde? Você vai tentar adivinhar onde é a minha agência? Não, tem que estar constando o cheque. Porque senão fica difícil você conseguir apresentar esse cheque no banco, né? A indicação da data e do lugar de emissão. Então, são dois requisitos. Nós vimos lá, vou colocar Goiânia, né? Indicação do lugar de emissão, Goiânia. E a data a gente preencheu lá, inclusive, com o mês por extenso. Se não for por extenso o mês, vai voltar pela linha 31. Não vai ser pago, não vai ser cumprido pelo banco. Coloque direitinho, larga de preguiça e coloca o nome direitinho para não ter erro. Logicamente, não receba cheque que não esteja por extenso o nome do mês de emissão. A indicação dessa data está também presente. A assinatura do emitente é básico, não é um requisito para mim mais essencial, para falar a verdade. Quer dizer, do sacador, eu que emiti o cheque, eu sou emitente, eu sou o sacador, eu estou sacando o dinheiro do banco. Ou de seu mandatário com poderes especiais, né? Estão respeitando a cartularidade. Gente, quer dizer que eu posso passar procuração para alguém assinar um cheque em meu nome? Posso. Isso poderia cair no seu concurso, como já caiu. Pode cair no seu exame e pode cair na minha prova. Minha prova é a cara dos nossos certames, dos nossos concursos, tá? Então, isso pode cair. Professor, mas essa procuração qualquer não, tem que ser uma procuração específica, com poderes especiais para isso. Isso acontece demais, tá? Por exemplo, pelos condomínios. Os condomínios têm seus síndicos, que são representantes do condomínio, e no banco lá consta esse condomínio, esse síndico, perdão, como um representante do condomínio e que fala pelo condomínio, nos atos em nome do condomínio, representando o condomínio. E lá na conta corrente consta, então, que esse sujeito tem poderes ou não, né, para emitir cheques em nome do condomínio, tá? Então, para fazer pagamento, né, para fazer uso do cheque em nome da empresa, em nome do condomínio, há essa possibilidade, tá? Estou um pouco agoniado aqui com o vídeo, ao contrário, mas agora sim, corrigindo. Então, senhores,
Essa assinatura pode ser feita, então, por procuração. Eu passo procuração para o Joaquim, ele vai lá, pega o cheque, assina o cheque em meu nome e mostra que na procuração dele tem poderes para isso, e ele vai assinar a assinatura dele. Vai colocar antes PP, né, por procuração, e assina, e isso necessariamente já dá o efeito desse requisito preenchido do artigo 1º da lei do cheque. Feito isso, voltando aqui, o artigo 2º trata o título a que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente, no primeiro, não vale como cheque, tá? Não vale como cheque. Salvo os casos determinados a seguir. Quais seriam esses casos? Na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado. Não aquele local lá, lugar de pagamento, né? Onde vai ser pago, etc., vai ser considerado, então, junto àquele banco, aquele endereço que eu falei, a importância dele. Se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles. Não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar da sua emissão. Aí, logicamente, aqui é Goiânia que eu escrevi passa a ser o local de pagamento. Então, ele está regulando a ausência desse requisito chamado local de pagamento. Agora, o inciso 2 fala, não indicando o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente. O inciso 1 fala local de pagamento, e aqui, no inciso 2, lugar de emissão. Esse lugar de emissão é importante, professor? Sim. Porque se o primeiro lugar de pagamento. O lugar de pagamento é importante porque define o foro competente, onde se ingressa a ação de execução. É o inciso 1. E, obviamente, na ausência, você vai ter que seguir essa hierarquia. Já o lugar de emissão que eu coloquei lá, escrevi no Goiânia, esse lugar é importantíssimo para o restante da aula. É muito importante. Porque dependendo do lugar de emissão, você vai entender se esse cheque foi emitido na praça, em que ele, obviamente, tem a mesma conta corrente, isto é, eu tenho a conta corrente em Goiânia, e emiti o cheque local de emissão, Goiânia. Então, esse cheque é da mesma praça onde eu tenho a minha conta corrente. Agora, se eu tivesse emitido lá, escrito lá Florianópolis, estava lá em Florianópolis, escrevi Florianópolis. Emiti esse cheque, coloquei data de local de emissão, lugar de emissão, Florianópolis. Esse cheque, então, ele foi emitido em Florianópolis, na praça de Florianópolis, que é diferente da praça onde se encontra a minha agência, que é Goiânia. Então, esse cheque é considerado chamado de fora da praça. Isso há de se considerar, que é também algo importante. Necessariamente muito importante, tá? Vamos passar adiante. E aí, olha só, aí nós vamos estar falando desse prazo de apresentação do cheque. O prazo de apresentação do cheque é de 30 dias, se for um cheque emitido da praça. Ou seja, na mesma praça em que o sacador possui conta corrente. Eu possuo conta corrente em Goiânia e emiti em Goiânia aquele cheque está lugar de emissão, Goiânia. Eu, então, quando te dou um cheque desse, que é da praça, cheque da praça, como está aí bem, colocar em vermelho agora, para os senhores, um cheque da praça, peraí, o cheque da praça, eu te dei um cheque que é da praça, emiti a seu favor um cheque que é da praça, quer dizer, coloquei Goiânia lá e a agência minha é em Goiânia, esse cheque é da praça, ele tem a mesma praça em que eu possuo agência desse local de emissão. Você vai ter um prazo para apresentar esse cheque lá ao banco, de 30 dias. De 30 dias. Mas, se de repente eu te passo esse cheque lá em Florianópolis, você é um frentista de um banco, de um posto lá, eu enchi o tanque, paguei o tanque do meu carro de gasolina com um cheque e coloquei local de emissão, Florianópolis. Gente, será que é justo você ter somente 30 dias para vir até a minha agência cobrar o pagamento, o cumprimento da ordem? Não é justo. Sendo um cheque fora da praça, que é o caso, quer dizer, eu tenho emissão Florianópolis e a minha praça é onde? Goiânia. Então, há uma praça diferente, as cidades são diferentes, né? Então, obviamente, sendo fora da praça, o prazo que você vai ter para apresentar agora o cheque é de quanto tempo, gente? 60 dias. 60 dias. O que necessariamente, como eu falei, lugar de emissão é de suma importância, é requisito por força disso. Tá? Por força disso, porque ele é de suma importância determinar se o cheque foi emitido na praça ou fora da praça. Se for da praça, 30 dias. Se for fora da praça, considera o prazo de 60 dias.
Alguém tem perguntas sobre isso? Porque às vezes é novidade para muita gente. Você tem que apresentar o cheque dentro desse prazo. Esse é o prazo de apresentação. 30 ou 60 dias, depende se o cheque é da praça ou se o cheque é fora da praça. Vanessa tem pergunta para variar. E ótimo. Posso fazer perguntas, viu, Vanessa? Doutor, é igual aqui, é emitido na praça, é da mesma cidade. Fora da praça, a pessoa que recebeu o cheque vai ter que ir na minha cidade para sacar esse cheque? Sim, é isso mesmo que a lei está dizendo. Talvez o que você esteja estranhando é o seguinte, mas ninguém faz isso mais não. Ninguém faz isso hoje. Mas você tem que pensar, em 1985 não existia internet boa para todo mundo, não existia aplicativo, não existia internet banking. Então as pessoas faziam isso. Ou então as pessoas tinham que fazer, sabe o quê? É o que a maioria das pessoas fazem hoje. Elas abrem suas contas correntes. Eu dei um cheque para você lá em Florianópolis, não foi? Você é o dono do posto. Você é a dona do posto, Vanessa. E você necessariamente é uma empresária que tem sua conta corrente também. E aquele cheque foi emitido para a sua empresa. E aí você pega esse cheque e deposita na sua conta. Pode ser que você tenha uma conta no Banco do Brasil. Você depositando o cheque no Banco do Brasil, o que o Banco do Brasil vai fazer? Ele vai entrar em contato com o Santander, que é o meu banco, vai apresentar o cheque para o Santander e vai fazer o que a gente chama de compensação. A compensação do cheque. Eu já ia te perguntar isso de novo. Você poderia depositar. Exatamente. É o viés mais prático para você. Agora, você imagina, nem todo mundo tinha conta corrente na época ainda. Então, ou você apresentava o cheque pessoalmente, na boca do caixa, que a gente chama na boca do caixa, e apresentar direto para o caixa, né? Funcionário do caixa, ou funcionário do caixa. Ou então você apresenta o cheque através de depósito bancário na sua conta corrente, em que o seu banco vai fazer esse serviço para você. Ele te cobra por isso, né? Ele te cobra uma cesta mensal, geralmente por isso. Um valor lá de 10, 15, 20, 25, 30 pontos. Depende muito de cada banco, cada negociação. E que, obviamente, o Banco do Brasil faz a apresentação do cheque para mim. E ele compensa o cheque. Se o Banco Santander disser, vamos cumprir com a ordem, eles mandam o dinheiro para sua conta. Seu dinheiro aparece na sua conta lá, o crédito na sua conta, para você utilizar. Entendeu? Olha tanto a pergunta de vocês. Só vale conta corrente. Como? Poupança não. Só vale conta corrente. Poupança não. Poupança não. Você pode pegar esse crédito e transferir para sua poupança. Entendeu? Você está falando assim, se você quiser depositar na poupança sua, você só trabalha com poupança, isso é possível também? Sim, é possível também depositar direto na poupança. Sim, é possível, tá? Eu, por exemplo, eu tenho poupanças avulsas que não são conta correntes. Eu tenho conta corrente no Santander, eu tenho uma poupança no Itaú, que não tenho conta corrente lá, eu tenho poupança no Itaú, já depositei cheque lá. Levei o cheque, depositei no envelope, né? Hoje na maquininha, no caixa eletrônico você pode depositar também. Hoje nem maquininha alguns estão utilizando, você entendeu? A máquina lá do caixa eletrônico. Mas a gente deposita, pronto. Aí, o problema é que demora mais, né? Demora 1, 2, 3, 4 dias, dependendo do prazo, dependendo do cheque. Se ele é fora da praça, se ele é um cheque administrativo, como nós vamos ver que existem vários tipos de cheque. Nós vamos estudar ainda a tipologia do cheque mais para frente um pouquinho. Entendeu, Vanessa? Entendi. Valeu. Beleza, fecha seu microfone, vamos dar continuidade à nossa aula. Que na verdade. Professor. Sim, pode perguntar. Professor, só uma dúvida. E no caso, se esse cheque for furtado antes de eu apresentar ele ao banco? Você deve, como credor, fazer um BO disso, tá? Para que eu, que sou o correntista, faça a contraordem, dizendo, ó, não paga esse cheque. Se o bandido ou qualquer pessoa que chegar aí for apresentar cheque, não é para pagar. Entendeu? E feito isso, você ganha um pouquinho mais de credibilidade e me pedir um novo cheque. Entendeu? Porque aí, dessa forma, a gente tomou as providências, não paguei esse cheque para ninguém, nem para bandido, nem para ninguém, e porque nós fizemos uma contraordem, né? Nós assustamos o pagamento, nós fizemos oposição a ele, revogamos a ordem dada, e aí agora eu emito um novo cheque para você poder realizar o seu crédito, obviamente, posteriormente. Entendeu? Então, sim. Entendi. Mas com esse cheque no meu nome, qualquer pessoa pode apresentar ele no banco e sacar o dinheiro?
Em tese, não, viu? Nós estamos acabando os 40 minutos novamente, tá? Se cair, eu te respondo na outra sessão, novamente, a gente possa abrir, tá bom? Aí todo mundo usa o mesmo ID e entra novamente na sala, beleza? Se sair aqui, eu vou entrar de novo, todo mundo entra novamente. Só talvez aguarde um pouquinho, porque tem aquele prazo em que a aula tem que estar sendo gravada, está sendo computada lá, aquele gráfico de gravação da nossa aula. Então, na verdade, não poderia. Você está nominal o cheque a você, tem que entender que só você pode apresentar esse cheque. Só que os caras vão lá e realizam uma assinatura qualquer lá, alega que é o seu endosso, que você fez endosso em branco. E, infelizmente, eles fazem esse tipo de fraude. É outra insegurança que o cheque traz, entendeu? Isso é possível acontecer.